Do livro Pão Nosso, capítulo 179, de 180, Entendamos servindo, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 179. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas num labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até à cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos, e se você estiver aqui nos acompanhando neste momento, eu quero agradecer todo esse tempo que passamos juntos. Possivelmente você já deve ter estudado o capítulo 180, que ele foi colocado a pedido de um amigo para que nós pudéssemos estudá-lo. Então, hoje nós estamos encerrando este livro. E eu tenho certeza que, assim como para comigo, você deve ter aprendido muito. O seu comparecimento aqui, nesses dias que se sucederam, muitas pessoas que enviavam e-mails
não é? Solicitando os capítulos, agradecendo, e eu que agradeço a todos vocês que estiveram comigo neste tempo. E a lição ela é muito interessante porque ela fala sobre o aprendizado. Vejamos. Então, nessa lição 179, entendamos servindo, o título já diz muita coisa. Ele diz que para que nós possamos entender, nós temos que servir, não é? E Emmanuel utilizou aqui uma passagem de Paulo, no capítulo 3, versículo 3. Quando Paulo escreveu: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Então, Paulo estava se referindo à época que ele chamava-se Saulo, não é? Perseguidor dos cristãos. É importante nós sabermos o que vem a ser sinônimo da palavra insensato, que significa imprudente, desajuizado, impulsivo. Então, Paulo está aqui nesse momento dizendo que ele foi, em tempo passado, insensato. E aí ele entende o porquê que ele tem que servir as pessoas que estão vindo atrás dele. E Emmanuel vai aqui nos ajudar, nos dizendo: o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. A estatuária são as estátuas, não é? Então, o artesão, ou então aquele que realmente trabalha com a pedra, fazendo as suas artes, fazendo as estátuas, ele pega a pedra e ali ele trabalha com muito carinho. Então, o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. Ou seja, não pode sair batendo na pedra de qualquer forma. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Desde criança, nós não gostávamos de tomar um remédio amargo, não é? E nossa mãe dizia: é porque ele precisa melhorar o seu corpo, não é? Então você vai acabar com a sua doença. E era isso mesmo que acontecia, porque os remédios eram muito amargos, não é? Hoje já tem umas químicas que fazem com que ele fique mais doce. Mas ele reclama essa ciência da dosagem, ou seja, ele é amargo, mas ele tem a dosagem certa. Não pode ser, como diz aqui Emmanuel, nem mais nem menos. Então, nós temos que ter o equilíbrio para que nós possamos estar no caminho do meio. Nesta outra parte, Emmanuel diz: na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. É muito interessante, porque muitas pessoas, a título de ser o dono da verdade, a pessoa diz: mas eu estou falando a verdade? O fato até pode ter ocorrido, mas ela não está falando a verdade perante os valores humanos de Sai Baba. Por quê? Porque Sai Baba explica o seguinte: tudo aquilo que você falar a respeito de alguma coisa, o que vale não são as palavras, são o sentimento que você está emitindo. Então, quando uma palavra, ou melhor, desculpe, quando uma pessoa fala uma palavra a respeito de uma pessoa, aquela palavra, ela pode estar dizendo uma verdade,
Porém, tem que saber qual é o sentimento que a pessoa está querendo emitir. Porque se for de maledicência, então não é uma verdade perante os valores humanos. Ele está querendo caluniar a pessoa. Este é que é o sentido da verdade. Por isso que ele disse que na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. O que é desfaçamos? Seria desarrumar. Então, se nós falamos, estou falando a verdade sobre um fato que realmente ocorreu, se aquilo vai causar uma desarrumação nas coisas, nas pessoas, com aquele movimento impensado, é melhor não falar. Então, por isso que nós temos que sempre pensar, quando não vamos falar uma coisa, nós temos que pensar se é verdade. Mas essa verdade, ela tem que ser bom para mim e bom para o outro. Se não for, nós não devemos falar. Continua dizendo, na terra não respiramos num domicílio de anjos. E isto é muito claro para todos nós, que aqui estamos todos reunidos, espíritos ainda em primária evolução, podemos assim dizer, uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas que nós também não podemos dizer, porque não sabemos a idade espiritual de cada um, não é? Não podemos dizer que é mais evoluídos, vamos dizer que estão mais adiantados. E então nós estamos aqui como se estivéssemos no caldeirão mesmo. Muitos espíritos de todas as linhagens. Continua dizendo, somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Então, quando ele diz que somos milhões de criaturas, no labirinto, o labirinto é uma complicada situação, uma confusão de débitos clamorosos. Os débitos são aqueles que nós temos, clamorosos são disputas. Então, além de nós estarmos com débitos do passado, nós estamos em plena disputa pelo espaço, pelo dinheiro, não é? Ao passo que nós deveríamos estar pensando muito mais no amor, nossa evolução moral, nossa evolução intelectual, ao invés de nós pensarmos no dinheiro, como resultado é o dinheiro, mas nós temos que ser, como disse na outra lição, nós temos que pensar na nossa evolução moral e intelectual. O dinheiro é consequência disso que nós vamos fazer. O resto não importa. Mas aqui ele diz que nós estamos aqui suspirando pela desejada equação. O que seria? Aquela equação que nos dá tranquilidade, que nos dá paz. Mas somos milhões de criaturas e somos todos endividados. No outro parágrafo ele diz, quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. E é verdade. Se você pretende passar um conhecimento para uma pessoa, naturalmente você aprendeu aquela lição. Você está estudando e está passando aquela lição. E você atravessou aqueles obstáculos, não é? Para chegar naquele momento. Nesta outra parte, diz assim, claro, que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Aqui está realmente o que Paulo quis dizer. Porque ele disse que no passado
no outro tempo, como ele se refere, ele era uma pessoa insensata, ou seja, imprudente, desajuizado, impulsivo, não é? Como diria no popular, não levava nenhum desaforo para casa, não é? Mais ou menos assim. Então, para educarmos a outra pessoa, nós necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Porque nós não vamos educar outra pessoa na raiva, mostrando a ferida para ela. Ela que sabe da sua ferida. Ela não está ainda em condições de refazer. Então é necessário que nós tenhamos paciência e entendimento. Então, não a tolerância excessiva, deixar para lá. Não, não é isso. Em ausência de defesa justa. Mas é inegável que nós precisamos de educar a outrem, e para isso nós precisamos de ter a paciência e o entendimento. Continua dizendo, Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Então ele está se referindo a Paulo novamente porque ele não desconhecia, porque como ele falou aquilo, que no passado, no outro tempo ele era insensato, é porque ele tinha aprendido a lição, com certeza. Então ele não desconhecia aquela realidade. Escrevendo a Tito, né, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. É engraçado aqui, né? É muito interessante porque quando ele escreve a igreja de Tito, a cidade, ele lembra as próprias incompreensões. Ou seja, ele está vendo o que está passando lá, junto aos seus amigos, os seus amigos que estão com a mesma doutrina. Ele está vendo o problema que acontecia com ele no passado, não é? Então ele estava se colocando, voltando naquela mesma situação. E isso acontece muito conosco, não é? Quando a gente vê uma pessoa sofrendo ali um problema e a gente percebe, puxa vida, não há muito tempo eu também passei por isto, não é? Então isso é muito interessante, porque como o Paulo era incisivo e enérgico, ou seja, ele era astuto, era esperto, firme, eficaz, não é? Enérgico. Ele não desconhecia isso, mas ele lembrou da sua época, não é? Que aquilo deveria agora para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação. É muito interessante, porque isso acontece conosco e nós temos que refletir sobre isso. Porque quando nós refletimos sobre aquilo que nós passamos, nós percebemos que nós caminhamos um pouco para a frente. E aí, nós temos que ter paciência, não é? Tolerância com aquele que está vindo atrás de nós, que ele não está atrasado. Muitas vezes ele é um espírito ainda de uma idade espiritual menor do que a nossa. Às vezes é nós que estamos atrasados. Nesta outra parte, Emmanuel diz, jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou tirando espinhos à face alheia. É muito claro, né? Muito claro. Nós não atingiremos nossos objetivos. Se você quer ensinar alguém, nós não vamos atingir o objetivo dessa forma. Agora, como eu disse, se você quer dizer a verdade camuflada de maledicência, é outra coisa. Mas se você quer falar uma verdade para uma pessoa, nós não vamos nunca atingir o nosso objetivo torturando as chagas ali, as feridas, indicando cicatrizes, comentando os defeitos ou tirando os espinhos à face alheia. Nunca, diz ele, e é verdade, nunca nós vamos conseguir isso. Emmanuel diz: compreensão e respeito devem
preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Então, antes de nós começarmos a falar com a pessoa, é preciso que nós tenhamos compreensão e respeito. Isto antes, para começarmos a tarefa. E Emmanuel aqui vai também falar aquilo que eu acabei de falar. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos, e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Então nós temos que refletir. Aquilo que está acontecendo com o nosso irmão, aconteceu também conosco. Então que nós tenhamos os braços abertos para esses irmãos que estão se debatendo na sombra. Na conclusão, se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então, nesta conclusão, Emmanuel te convida. Se você está interessado em trabalhar na seara do Cristo, lembre que ele não funcionou em promotoria de acusação. Ele nunca acusou ninguém. Não tem nenhuma passagem do Evangelho que ele acusou. Ele tinha sempre o perdão. E na tribuna do sacrifício até a cruz, ele foi advogado do mundo inteiro. Porque ele sabia que aquele que ignorava precisava do seu apoio. E sabia também que aquele que sabia das leis, mas era insensato, não é? Como diz Paulo de Tarso, estava equivocado naquele momento. Mas um dia aquela criatura que estava ali, inclusive, fazendo tudo aquilo com ele, um dia aquela criatura ia evoluir. Como diz Jesus, nenhuma das suas ovelhas ficará para trás. Mais uma vez, agradeço muito você estar comigo nesse tempo todo e esperamos que você possa estar conosco novamente no novo livro que iremos iniciar. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus e que possamos seguir sempre o Evangelho de Jesus em qualquer situação que nós nos encontremos.